Gente, aula número 12 sobre a série A Visão Celestial, que nós começamos já há alguns 2 meses, 3 meses atrás. Eu achava que ia dar em 2, 3 aulas, mas acabou virando, já estamos na 12ª aula. O assunto de hoje é uma pergunta muito importante. Ó, se eu espirrar, eu tô cheio de gripe aqui, não repara não, tá? Presta atenção no que eu tô falando e não se eu vou espirrar ou não. Então vamos lá. Como nós podemos, na prática, entrar no cenáculo espiritual, ou seja, entrar no Santo dos Santos? É o que nós temos falado já há 2 aulas atrás. E eu quero dizer para você o seguinte, não é uma resposta objetiva, prática, direta, mas eu quero dizer que é um processo, isso é um processo. Porque as coisas espirituais, elas não são matemáticas, necessariamente falando. Então, eu vou mostrar para vocês que existem alguns fatores que vão ajudar, que vão preparar o seu coração, o seu espírito, para você poder ter esta experiência. Ou seja, não é uma fórmula exata, porque se falando de coisas sobrenaturais, coisas espirituais, nós temos que entender que a aplicação, como eu disse, não é uma coisa matemática objetiva. Mas eu vou apontar agora, eu vou pedir para você abrir em Efésios capítulo 2, que é uma epístola das mais difíceis de compreender, porque ela é altamente... Paulo estava narrando coisas sobre a igreja local, só no final a igreja como corpo de Cristo universal. Então, eu vou obviamente pegar alguns textos. Efésios capítulo 2, versículo de 4 até o versículo 7. Você tem que entender que o que tem que fazer não é o que eu acho. O que eu acho não importa. Como você poder ter essa experiência? Então, por isso que eu vou ler aqui, olha só. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a primeira coisa aqui, ó, para eu ter uma experiência dessa sobrenatural, tem que partir em primeiro lugar do próprio Deus. Primeiro, ele foi rico em misericórdia. Ou seja, essa misericórdia nada mais foi do que a consequência do grande amor com que ele nos amou. Ou seja, somente as pessoas que foram alcançadas pela misericórdia do Senhor, que é a consequência desse grande amor, é que podem ter essa experiência. E ele diz, nos deu vida, ou seja, a primeira condição concreta é você tem que ter a vida de Deus. Não tem outro caminho. Você pode usar a sua intelectualidade, a sua cultura, a sua mente para estudar, compreender as coisas de Deus. Mas não é por esse caminho. Você tem que ter a vida de Deus. E essa vida, como nós lemos, ela está juntamente com Cristo. Ok? Não tem nada a ver por uma coisa que eu quero, não é o meu esforço. Essa vida que ele deu no meu espírito, né? Essa semente aqui de vida foi por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, sangue é vida. Se uma pessoa humanamente falando, ela não tem sangue, né? Ela não tem vida, ela vai ficar anêmica, ela vai ficar doente. Então, a vida de Deus misturada dentro do meu espírito faz com que eu possa verdadeiramente estar preparado para ter essa experiência. Ou seja, aí ele continua dizendo aqui, pela graça sois salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou. Ou seja, a salvação por graça nada mais é do que receber a semente de vida de Jesus no meu espírito. Eu não fiz nada, ele colocou isso dentro de mim. Por quê? Como nós vimos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, Jesus deu a vida dele. Então, por isso que nós lemos, ele me salvou e juntamente com ele, ele ressuscitou, me ressuscitou e a você também. Ou seja, para que eu tenha acesso à presença do Pai em espírito, eu tenho que viver uma vida ressuscitada. E ressuscitada significa que antes eu estava morto. Ou seja, agora veja o versículo seguinte. Isso aqui que a gente vai demorar mais algum tempo para explicar. Ele fez tudo isso e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espera lá. Aonde são os lugares celestiais? Eu já tenho falado. É lá em cima. É no trono. É no céu. Como é que eu posso me assentar nestes lugares? Isto nós vamos entender aos poucos. Logicamente que Cristo tem que estar envolvido comigo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que o meu espírito, pelo fato de estar envolvido com o Espírito de Deus, com a vida do Senhor, ele me coloca numa posição, o contexto diz isso, numa posição superiores aos lugares celestiais, mas aqui no primeiro céu, onde a gente sabe por outros textos que a nossa luta não é contra pessoas aqui de baixo, contra homens, contra pessoas humanas, mas contra quem? Principados. Ele fala isso no final de Efésios. Os príncipes, os poderes, os governantes deste mundo tenebroso, que são os anjos caídos que estão na atmosfera, logo acima aqui do céu que a gente vê. Nessa camada é onde eles vivem e sobrevivem, mas nós podemos ultrapassar e ir até o terceiro céu, como Paulo diz, que é o trono de Deus, ok? Então já vimos que esses inimigos, esses poderes malignos, também atuam nas regiões celestiais. Mas Paulo disse que nós podemos ultrapassar essas regiões e na última região do universo, não vamos entrar em todos os detalhes, mesmo porque nenhum ser humano por si só sabe exatamente aonde é. Então nós podemos sim, né, por causa da bondade que o Senhor teve para conosco em Cristo Jesus. Eu diria que a segunda condição agora depende de mim e de você. O Senhor nos amou, nos deu a vida de Jesus, Ele colocou o Espírito dele dentro do nosso, isso tudo é um processo inicial. Mas a salvação inicial, pela graça foi salvo, ela é um andar, é um caminhar, você não para ali, você não recebe toda a vida de Deus ali, você tem que desenvolver isso. Então a segunda coisa importante, você tem que andar e viver no Espírito. Porque você pode andar muito facilmente na carne, aliás, não precisa fazer muita força. Então, para viver, para eu ter essa experiência, eu tenho que ser uma pessoa celestial, ou seja, eu tenho que andar e viver no Espírito. Porque esse viver e andar no Espírito, eu teria que explicar, mas essa palavra, aliás, é para cristãos já maduros. Um cristão que está começando, de repente, a não ser que ele esteja tão crendo nessa palavra mesmo e querendo ter uma experiência dessa, mas geralmente é uma pessoa já mais madura, que já sabe que tem que andar no Espírito. Por quê?
Por quê? Olha só, vem aqui no versículo 6 desse texto, tá? Eu disse que eu tenho que andar no Espírito, viver no Espírito para ser uma pessoa celestial e não andar nas coisas que eu vejo aqui de baixo. E isso não é tão fácil assim. Por quê? Paulo diz, e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou. Ou seja, e ele me ressuscitou para quê? Qual é a razão disso? Né? Nós apenas receber o Espírito de Jesus, que foi o Espírito da ressurreição. Agora veja aqui na continuação. Ele me ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está falando até agora aqui? Quem tem o seu espírito mesclado com o Espírito de Deus, do Cristo ressuscitado, essa pessoa, se ela está andando e vivendo no Espírito, Deus pode arrebatar o Espírito dela até o trono. Se você anda na carne, anda só por rituais, praticando rituais, achando que emocionalmente você entende ou intelectualmente a Bíblia, as coisas de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. Porque para entrar no Santo dos Santos espiritualmente falando, você tem que viver uma vida sobrenatural. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com muito temor, com muito amor e até com um pouco de ousadia, eu quero dizer que essa realidade sobrenatural, espiritual, é perfeitamente possível, sim. Talvez eu sei que alguém vai me escrever, vai dizer, pastor, isso aí foi só Paulo, foi só João e tal, isso, aquilo. Eu vou dizer uma coisa aqui importante que eu não estava planejando falar, não. Se você quer ser esse cristão da média, medíocre, entenda bem o que eu estou falando, que vai na igreja, paga o seu dízimo, tem comunhão com os irmãos, isso e aquilo, vai uma vez por semana ou duas, seja lá o que for. Hoje em dia, você não pode ser cristão meia sola de sapato ou meia boca. Ou você está buscando inteiramente o Senhor como prioridade, ou você vai ser o cristão medíocre. Entenda muito bem, eu não quero ofender ninguém. Eu quero viver acima da média. E essa é a razão por que eu estou falando isso. Então, a primeira conclusão aqui, nessa primeira parte da nossa aula, é o seguinte: só quando eu viver no Espírito, e eu vou explicar mais detalhes, o que fazer, tá? E agora, tem um ponto importante. Isso tem que ser uma experiência diária. Pastor, eu não tenho tempo. Então, pode desistir, não precisa nem assistir mais. Diariamente você tem que invocar o Senhor, vou falar por alto, ler a palavra de Deus, orar em línguas, orar no seu espírito para você ser edificado diariamente. Isso é um exercício. Aí você vai estar capacitado para ter acesso ao reino celestial. Se você é um cristão que não ora, não é orar para pedir, não, pastor, eu oro, eu peço isso, aquilo. Não é esse tipo de oração de pedido para coisas que você precisa conseguir e tal. Não, é uma comunhão com o Senhor que nas aulas seguintes eu vou explicar com mais detalhe. Você vai ter acesso sim a esse ambiente celestial. Existem duas características importantes para você entender. Como é que está o tempo? Eu acho que temos 15 minutos, né? Eu acho que eu vou dar um pouquinho mais então, porque eu quero dividir em duas partes. Bom, você já entendeu esses dois pontos iniciais. E, pastor, mas o que é esse negócio de ficar assentado em lugares celestiais? Eu sei ficar sentado aqui na terra, né? Afinal de contas, Jesus fez tudo isso. Existem
dois pontos importantes. Você sabe que aqui na Terra tem um ambiente, não é? Todo mundo, eu não preciso descrever para vocês qual é o ambiente que a gente vive aqui na Terra. Nós precisamos de água, de luz, de ar, de comida, enfim, é um ambiente, sem ar ninguém vive. De modo geral, esse é um ambiente aqui na Terra, mas lá no céu tem um ambiente também, um céu é um lugar. E existe um ambiente, existem coisas lá que aos poucos eu vou falar sobre essas coisas, eu tenho que ir passo a passo. Lá tem uma atmosfera, lá tem um ambiente celestial também, né? Se você está aqui, vamos dizer, crendo nesses dois passos, você está andando no Espírito, você tem invocado diariamente o Senhor, a primeira coisa que pode acontecer é que o ambiente celestial ele pode descer até você. Quantas vezes você já orou e você clama e de repente você sente que a sua oração passou do teto e Deus vem e espiritualmente te dá uma resposta ou te dá uma visão ou você lê um texto da palavra e aquilo entra no seu espírito. O que aconteceu? Isso que aconteceu veio lá, o ambiente do céu desceu até o seu espírito. E você disse, uau, eu li isso na Bíblia, que revelação tremenda desse texto, eu já preguei tanto desse texto, mas nunca vi isso aí. Como é que veio a palavra? Inspiração. Da onde veio isso? Não veio daqui de baixo. Inspirar. Foi ar que veio depois, tanto que a Bíblia diz que Deus soprou. Primeiro ele inspira, depois ele sopra através dos homens que foram inspirados por Deus para escrever estas realidades sobrenaturais. Da onde veio isso? Do intelecto? Não. Veio tudo que tem aqui na Terra, das coisas celestiais, sobrenaturais, elas estão lá no céu. Eu vou falar mais depois sobre isso. Você vai ficar meio impressionado. Tá? Então, por isso que eu vou... Tudo que tem aqui é cópia de realidades lá. Ela tem que descer até aqui. Por isso que quem não tem essa comunhão diária com o Senhor, não para pedir coisas, mas para fazer outras coisas que a gente vai falar, que eu vou te dar algumas dicas, porque, como eu disse, não é uma fórmula. Você vai ver aquela atmosfera descer e ela vem diretamente no seu espírito, não é na mente, não é na alma, porque tem pessoas que têm inspirações da alma, não é isso? O cara que gosta de fazer música, qualquer coisa, ele pega o violão e começa a tocar e vem uma inspiração e ele põe uma música, uma letra, aquilo é da alma dele, não tem nada a ver com o espírito. Outros tocam piano, enfim, qualquer atividade, escreve um livro, isso do homem natural é uma coisa que vem da alma, mas eu estou falando de o que está no ambiente lá celestial, ela vem, o Espírito Santo de Deus que está aqui em mim, vai lá e traz isso, e é tão sobrenatural, é aquela visão, aquela revelação, seja o que for. Tem muita gente que tem experiência disso. E ela disse, ué, mas como? Eu tive uma percepção de alguma coisa, tem a ver, sim, mas, como eu disse, vamos devagar. Então, quando acontece isso, é uma prova que você já está começando a andar no Espírito, ok? Você está começando, já tem algumas revelações e você já tem inspirações da Bíblia. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa, se você faz isso diariamente, mais do que 1, 2, 3 vezes, você começa a buscar mais ainda o Senhor, porque às vezes a gente faz todo dia, mais meia hora, 1 hora, um pouquinho. E à medida que você vai exercitando, você vai querer ficar mais tempo na presença de Deus. Então o que acontece? Você começa a ficar mais cheio do Espírito e chega a um ponto que você começa a
transbordar do Espírito. O Espírito de Jesus que está dentro do seu espírito. E se você tiver assim numa comunhão profunda, como eu já falei, Paulo, né? Ele tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, buscava o Senhor, como João lá na ilha de Pásmos. Ele ficava lá, não tinha muito o que fazer, ele estava preso lá, amarrado, acorrentado, cortando mármore, granito, seja lá o que for. E no dia do Senhor ele começou a adorar, entrou em espírito. De repente aconteceu o inverso. O espírito dele foi arrebatado ao céu, fez o caminho inverso. Deus gostou tanto, disse, traz esse homem aqui, que nós somos homens espirituais, não é isso? Traz ele aqui que eu vou mostrar aqui em cima como é que é o ambiente celestial, o que tem aqui. Aí ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele viu tudo antecipadamente, né? Se você pegar os 22 capítulos de Apocalipse, ele entendeu tudo que estava no fim dos tempos, sem acontecer. Como é que da onde ele pegou isso? O espírito dele foi arrebatado. Lembra que nós vimos Apocalipse 2, se não me engano, ou 4? Ele viu uma porta no céu. Deus estava tão alegre com aquele louvor dele lá na ilha de Pátmos. Aquele homem que era o homem do amor de Deus, ele devia estar dizendo, Jesus, eu te amo, eu sei que daqui a pouco eu sou o último discípulo, eu vou estar aí contigo, mas eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. O céu abriu uma porta e ele disse, ué, eu estou vendo uma porta. João, sobe para aqui. Jesus falou, pegou ele em espírito e levou ele lá e mostrou uma porção de coisas para ele. E são coisas que estão acontecendo hoje. Então, o que acontece? Nós, hoje, eu quero dizer, eu vou terminar agora dizendo isso, eu vou botar um ponto e vírgula aqui, porque nós vamos continuar na próxima semana. Eu quero dizer o seguinte, você e eu que está cumprindo, está buscando ao Senhor como prioridade no seu espírito, você pode, e a próxima aula, eu vou mostrar biblicamente que o caminho para o trono de Deus, o acesso está aberto. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Está aberto a qualquer pessoa que está entendendo o que eu estou falando. Então, vamos parar por aqui e eu só quero dizer uma coisa. A igreja, esse evangelho meia boca, como eu falei, ou meia sola, eu digo meia sola porque eu sou de uma época, só explicar o que é meia sola. Quando você não tinha muito dinheiro para trocar a sola inteira do sapato, você trocava só a parte de trás, botava metade da sola, só a parte de trás e um pouquinho da frente. Ou seja, não trocava tudo. O certo é você tirar, não é isso? E colocar tudo. Tá cheio de cristão meia sola, ou meia boca, ou metade do copo. Só vai na igreja, só busca as coisas espirituais com benefício próprio. Ou seja, é aquele cristão que corre só atrás da bênção, que faz as correntes. Eu não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo nada. Eu quero muito mais do que qualquer bênção que Deus possa me dar aqui nessa terra. Mais do que carro. Se eu não tiver carro, eu vou andar a pé. Se eu não puder andar a pé, eu vou andar de cavalo. Vou de bicicleta. Não, eu quero o carro do ano. Esse é o crente meia sola. Eu quero entrar no trono de Deus e saber o que Ele tem para mim hoje. Essa é uma experiência individual. Você tem que saber para que Deus... Nós já demos a aula. Por que Deus me salvou? Para a maioria, para eu ser abençoado, para eu conseguir isso, conseguir aquilo, para eu casar, para eu ser feliz, para eu ter isso, para eu poder viajar. Ei, não é para isso. Então, vamos botar aqui. Eu tenho que ir devagar porque o assunto é difícil. E olha, eu não estou preocupado se você crê ou não crê, acha que eu sou absurdo. Não perca seu tempo falando. Eu tenho essa necessidade. Eu quero ser um cristão que conhece mais. Eu quero chegar ao que Paulo disse, a plenitude do
conhecimento de Cristo. Plenitude é o máximo e é para hoje e agora. Ah, não, eu não quero. Eu quero só que Cristo me dê algumas coisas. Quando eu chegar no céu, eu vou conhecer tudo. Nada disso. Chegar a estatura de varão perfeito. Ah, eu já li isso, pastor. Estatura de varão perfeito. Continue como criança. Você pode estar errado? Não está errado. Tem muito adulto que tem a mente de criança. Eu quero desistir das coisas de criança e buscar conhecer o meu Senhor de maneira plena. Essas pessoas é que vão reinar com o Senhor no milênio. Ok? Então, que a graça do Senhor caia agora sobre você, que o Espírito Santo sopre sobre você em nome de Jesus, para que você tenha as revelações dele. Então, fica aqui teu amigo pastor Júlio, da Missão do Farol. Nós vamos continuar e daqui para frente, como a gente diz na gíria, o bicho vai pegar e você vai ser tremendamente abençoado e depois você vai dizer, pastor, eu já entendi. Um beijo e até a próxima aula.